A sequência do nosso programa Além da Notícia, hoje falando da Operação Lava Jato, é uma sequência também que eu pretendo que seja muito interessante para todos nós, especialmente para você que está aí em casa. Estamos falando sobre este processo de investigação, que é um processo criminal, que é um processo político, que está mexendo com a nossa nação, mas que precisa ter um bom termo, precisa chegar a um bom fim, essa Operação Lava Jato. O que está acontecendo é muito grave. As consequências nós estamos sentindo já todos os dias na nossa vida particular, porque o país sofre e seus filhos, seus cidadãos sofrem também as consequências de um país tão envolto em corrupções assim. Vamos lá, eu estou aqui com os dois convidados, a gente terminou falando de cultura de valores morais, éticos. Eu gostaria de trazer aqui para os senhores o seguinte, eu me lembro, na década de 90, a Alemanha, recém-saída da queda do Muro de Berlim, da reunificação no final da década de 80, a Alemanha foi reconstruída, passou por um processo, inclusive brevíssimo de reconstrução, tendo à frente o Helmut Kohl, um grande estadista. E ali, já para o final da década de 90, um assessor do Helmut Kohl, um assessor de baixo, foi acusado de ter recebido uma propina de $5.000. Imagine $5.000 hoje com essas acusações todas que nós temos em nosso país. E, envergonhado, o Helmut Kohl renunciou ao cargo de primeiro-ministro da Alemanha, tendo sido quase que o grande herói da reconstrução, naquele momento de reunificação da Alemanha. Ele teve ali uma atitude admirável, quando não tinha culpa de nada, mas simplesmente envergonhado pela atitude de um assessor seu, tomou a decisão de sair de cena. Isto deveria ser a regra? O que os senhores me dizem? Com certeza, deveria ser a regra total. Hoje nós temos aí dezenas de políticos que tiveram seus nomes citados aí numa grande lista que foi apresentada há alguns meses. Desses políticos, alguns deles estão comandando o nosso país, e essas pessoas simplesmente se apegam ao cargo e não têm a dignidade de fazer que nem esse estadista que você acabou de colocar esse exemplo aqui. Isso é muito ruim, mas eu acho que é o seguinte, o maior culpado disso tudo somos nós, é a população, que nem o doutor acabou de colocar. Porque o que acontece hoje? Nós estamos aí, nós ficamos escandalizados com o escândalo do Mensalão. Você acabou de colocar que foi menos de R$1 bilhão. Esse esquema agora da Operação Lava Jato está em pouco mais de 5 bilhões até o momento. Agora, esse ano, no nosso país, nós temos um déficit de mais de 100 bilhões de reais. Mais de 100 bilhões de reais, com pedaladas cometidas pelo governo. Déficit mesmo, o governo acabou gastando mais do que poderia. Agora eu fico imaginando, já pensou se nós, ou se você que está em casa assistindo a gente agora, começasse a gastar mais? Colocasse empregados dentro da sua residência que você não desse condições de pagar, colocasse seus filhos em escolas que você não tivesse condições de pagar, você quebraria. E o que estão fazendo com o nosso país é exatamente isso. E a culpa é nossa, porque nós não nos manifestamos. Hoje, o brasileiro, ele se manifesta quando aumenta a gasolina. Ele não pensa assim, peraí, esses 100 bilhões é nosso, o país é nosso, esses 100 bilhões então é nosso. Não, ele não está preocupado com isso. Está preocupado quando ele vai no mercado e a alimentação está mais cara. Está preocupado quando aumenta a gasolina. Aqui no Distrito Federal, nós tivemos um exemplo de uma greve com mais de 30 categorias agora, nos dias recentes. Todo mundo está reivindicando um aumento que foi aprovado na última gestão. Mas quando foi aprovado, alguém se preocupou em ir lá e falar bem assim, peraí, você tem condições de pagar? Não, está me beneficiando, está tudo bem. Agora que não tem um dinheiro, eles estão parando a cidade. Então, assim, nós temos que participar mais da política, nos envolvermos, cobrarmos. Esses 100 bilhões é nosso, gente. Esses 100 bilhões desse ano de 2015, ele é nosso. Nós não estamos fazendo nada. Esses políticos que estão envolvidos, que estão nessa lista, que continuam comandando o nosso país, que não se afastaram, que nem você muito bem lembrou aqui, um estadista de um outro país, eles continuam comandando o país, usando esse poder para estar fazendo as coisas a favor deles. Ou seja, contrários ao que nós, É muito ruim. Imagina, sabe o que eu imagino? Eu imagino você pegar suas férias e ir para o exterior. E você chegar lá e falar, você é de onde? Eu sou do Brasil. Ah, o Brasil é aquele país que está envolvido num dos maiores escândalos do mundo nesse momento de corrupção. É muito ruim isso para a gente ouvir isso. E nós continuamos todo dia colocando a cabeça no travesseiro, dormindo, como se não fosse nada, não tivesse nada a ver com a gente. A gente tem um exemplo do ex-primeiro-ministro alemão,
a atuação, de fato, estadista, né? Em prol da continuidade do bem-estar do país, ele, embora não tivesse culpa, e o seu funcionário, sem uma culpa processualmente comprovada, preferiu se retirar. No Brasil, não. Quanto mais acusado, mais a pessoa persiste no poder, mais ela fica amarrada, agarrada ao poder. E aí, o Sandro agora colocou uma situação que me deu um alerta. Nós não temos estadistas, eu já havia afirmado isso antes, estadistas nos governando, seja no legislativo ou no executivo. E será que temos uma sociedade estadista? Porque se tivéssemos uma sociedade estadista, ela exigiria que esse acusado saísse da posição que ocupa, ou exigiria saber antes, esses aumentos autorizados estão com capacidade de propagamento? Mas não, nós pensamos, opa, eu estou ganhando, então está tudo ótimo, está tudo bem, que se dane o restante das coisas. E não é assim. Se nós queremos um país que tenha uma regularidade política, econômica, social, nós temos que fazer a nossa parte. Nós somos responsáveis. Não é só o político que tem que ter a coragem de se retirar quando está envolvido em uma acusação, mas a sociedade tem que ter a coragem de atuar, de cobrar e de se colocar coletivamente também, e não apenas atender aos próprios interesses. Nós temos aqui no Distrito Federal, em diversos órgãos judiciários do país, mas no Distrito Federal especificamente, uma greve do Poder Judiciário que já dura 150 dias. O servidor tem direito ao aumento? A correção? Tem. Mas ele não tem o direito de cercear o acesso à justiça por parte do restante da população. Então, ao mesmo tempo que o político acusado na Lava Jato não é estadista ao renunciar, o servidor público que faz greve, todos aqui do DF, no geral, não estão sendo estadistas ao deixar de atender a população por interesse próprio. Existem outros meios a se buscarem a solução desse problema que não são fáceis, mas é preciso buscar uma solução boa para todos e não apenas para mim. Porque o que é bom apenas para mim enquanto cidadão é o que é bom apenas para o político enquanto político. E aí cada um fica na sua posição confortável. Vocês sabem o que mais eu imagino que entristece, que deixa indignada a sociedade e que também desestimula, causa a desesperança no povo? É que justamente esses acusados, eles têm seus grupos de defesa e os demais acusados têm também. Os grupos de defesa de um lado e de outro se juntam para defender aqueles que estão sendo acusados. Mesmo com as provas técnicas ou com os indícios técnicos e até mesmo com algumas condenações já ali estabelecidas, mas eles se autoprotegem, seus grupos que foram beneficiados, grupos sociais que foram beneficiados, grupos políticos que foram beneficiados por aquele partido, por aquele político, e se autoprotegem. E aí nós percebemos o quê? Isso aí que os senhores estão dizendo. A atitude do cidadão, a atitude da população, ela também é uma atitude que colabora com a corrupção e com esta falta de valor, de ética, de moral praticada pelas autoridades. Então, isso é que entristece mais ainda. Sabe o que seria interessante? Nós colocamos aqui que a Operação Lava Jato ela é uma novela, não? Colocamos dessa forma. A população deveria assistir essa novela como assiste um reality show. O que é um reality show? Você chega um dia que você tem que participar, você tem que escolher quem fica e quem sai. Então, ao invés de a gente assistir essa Operação Lava Jato como uma novela você aguarda o final. E o final nem sempre é bom. De repente você chega no final e fala, nossa, que final ruim, né? Não gostaria que acontecesse isso. Pode acontecer com a Lava Jato. Agora, se você começar a participar como de um reality show, de repente o final possa ser diferente. Se nós não assumirmos essa responsabilidade, se a gente não começar a participar, não adianta você nos assiste agora, o seu João, a dona Maria, ficar reclamando dos políticos. Eles estão lá porque nós colocamos. O senhor colocou muito Exatamente. bem. Nós pegamos, elegemos essas pessoas para nos representar. Então, quando você coloca um exemplo desse, de que eles se unem em cima do que pode não ser ilegal, mas é completamente imoral para fazer essa autodefesa, você que colocou aquele político lá, aquele grupo de 10, de 20, de 100 políticos, começa a cobrar dele, que eu tenho certeza que ele vai se preocupar com o seu voto e ele vai parar de agir dessa forma. Porque hoje existe uma grande imoralidade. Nós chegamos a ver nos últimos dias um político chegar a falar bem assim, não, eu vou apoiar fulano que antes ele do que ciclano.
Não, se é imoral, que nenhum dos dois permaneçam então. Não é dessa forma que o nosso país deve se conduzir. Isso é um problema cultural. Se a gente não começar agora a educar essa geração de que forma que o país deve se comportar, de que forma que as pessoas devem se envolver na política, porque as pessoas entendem que a política é o parlamento, a política é o governador, é o prefeito, é o vereador. Não é. A política é tudo. Para a gente se deslocar até aqui hoje, nós passamos por um processo de política. Porque se tem engarrafamento no trânsito, isso é política. Tudo hoje envolve a política. Então nós temos que começar a entender mais o que é política e assumirmos a responsabilidade. Porque se você vende seu voto por um emprego durante 2 meses na campanha, você vota nessa pessoa por esse motivo e não pelo que ela representa de fato, o que ela pretende defender lá no parlamento, você está sendo corrupto tanto quanto essas pessoas que estão envolvidas na Operação Lava Jato. E é muito capaz de, porque estamos aqui hoje abordando esse tema e falando justamente de uma mazela que hoje está na nossa política e que, infelizmente, nós temos um grupo governista que foi muito envolvido, é muito capaz de alguém em casa que é partidário de um grupo ou outro, está achando que nós estamos falando mal do seu partido ou do seu escolhido, do seu governo. E essa é a pior atitude, é a mais miúda das atitudes que pode haver. É agora, por exemplo, num programa desse, você achar que nós estamos contra o governo que você colocou no poder. Nós estamos falando contra o mal que é praticado, seja pelo governo que está no poder, seja pelo governo que vier a ser poder, ou seja por uma cultura que está hoje arraigada na nossa sociedade. Então, eu peço até o bom senso também nisso, porque nós podemos sair daqui e vamos dizer, olha, esse programa foi contra o PT, foi contra o governo. Pelo amor de Deus, aí já é uma falta de coerência e de sintonia com a sociedade, de bom senso extremo. Nós estamos falando contra o mal que está hoje na nossa política. Até porque a corrupção, ela custa para nós. Se você tem todo esse desvio de atuação política, desvio de dinheiro, falta de atuação social, isso custa para nós que trabalhamos honestamente impostos. Porque ao mesmo tempo que você paga talvez mais alta carga tributária do mundo, você, como eu, como o Sandro, como todos nós pagamos, você, além de pagar isso e não ter o retorno, vai ter que pagar por conta, de modo particular. Então, a corrupção é, sim, contra nós de modo particular, quando nós temos que pagar plano de saúde, segurança privada e educação privada, porque o dinheiro dado em imposto não é aplicado da maneira devida. Então, a sociedade tem que chegar a isso, Sandra, que ela, ao ou vender o voto ou ao não cobrar, ela é partícipe por omissão. Existe a figura criminal do criminoso, do crime por omissão, e o partícipe que simplesmente se omite acaba também cometendo um crime. A sociedade brasileira, ao se omitir, ela anui a conduta da corrupção e acaba respondendo financeiramente, num primeiro momento, e socialmente, de modo geral, em todo o restante. Por isso mesmo que a gente precisa que a sociedade tome essa atitude de reflexão e de reação. Vamos parar com essa mania, telespectadores, de achar que a solução está no Estado. A solução está na gente. Assumamos a responsabilidade que cada um de nós temos em prover um Estado melhor. Nós somos responsáveis com isso. E não só a figura do Estado. E você fez uma observação muito importante, porque esse escândalo da Lava Jato ele envolve pessoas, vou falar nem políticos, pessoas de vários partidos. E se a gente for lá para o caso hoje o que está acontecendo na presidência da Câmara, nós temos um presidente que está sendo investigado por um suposto envolvimento, inclusive nessa Operação Lava Jato, e nós temos até membros do principal partido opositor ao partido que está no governo hoje, que estavam dando apoio. Essa semana eles tiraram o apoio. Certo que não havia um acordo, mas existiu apoio. Essa semana eles saíram de cena, mas estavam apoiando esse político. Por quê? Porque ele tinha, apesar de ser de um partido da situação do governo, ele tinha ali um posicionamento de oposição ao governo. Então, assim, hoje, gente, a gente tem que deixar bem claro, quase todos os partidos, infelizmente, estão envolvidos. Se não na Operação Lava Jato, aí na prefeitura do seu município ou no seu estado. Então, isso que você falou é muito importante. A gente não está aqui para fazer juízo de direito de um partido, de uma pessoa, de um grupo que está no poder. Não, isso aqui é muito maior. Isso aqui é muito maior, como nós colocamos. Isso aqui, infelizmente, hoje é cultural. Inclusive porque grupos diversos estão no poder hoje em todo o Brasil,
em governos, em prefeituras, e se você chega nos pequenos municípios, ali é que as brigas e que os grupos diversos, dos partidos diversos, estão envolvidos em também, lamentavelmente, situações semelhantes a esta da Lava Jato que a gente está aqui, de outra natureza, de menor, de maior intensidade. O mal é a corrupção, é isso que nós estamos falando contra aqui. E, aliás, no próximo bloco eu quero falar sobre uma outra coisa. O quanto o país, a nossa nação brasileira, internacionalmente foi afetada já com esse escândalo e de que forma isso chega até nós aqui também, a imagem do Brasil, como fica lá fora. Nós falamos aqui de dois protagonistas que eu gostaria muito de ressaltar, Joaquim Barbosa e Sérgio Moro. Por que Joaquim Barbosa teria renunciado e não aguentou? E Sérgio Moro aguentará até o fim? Esses homens foram e são protagonistas deste processo de desvendamento de situações como essas. Já já a gente volta para continuar aqui comentando.